neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. A felicidade. Seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei. Pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via um mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei. Pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. E hoje Ele mora no meu coração. E hoje Ele mora no meu coração. A casa nunca fica vazia por todo o tempo. O
Ouvintes, nós desejamos falar, em síntese, sobre plenitude. E a Bíblia diz que nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. E este é justamente o mistério da piedade. Agora você vê que houve fases na vida de Jesus Cristo, até chegar o momento da sua morte e da sua ressurreição, da sua assunção. Então tudo isso foi fase, mas desde antes da fundação do mundo, habitava nele corporalmente a plenitude da divindade. Haja visto que o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo, porque Deus não está sujeito ao tempo. Para ele não há tempo, não há espaço. Como nós dependemos de tempo e de espaço, por causa da nossa dimensão, então Deus se sujeita, isso é mistério da piedade, a nossa circunstância a ponto de fazer-se carne e habitar entre nós, sujeitando-se a fases, a tempo, a espaço, andar no caminho, ficar cansado do caminho, bater na porta e assim por diante. Agora, este é o mistério da piedade, é Deus em carne. É Deus habitando corporalmente. O corpo de Deus se chama Jesus Cristo. O seu corpo se chama João fulano de tal. Você está dentro do corpo. E você tem um nome. Você é trino. Você é corpo, alma e espírito. Mas você tem um nome. E você não pega nenhuma escritura e nenhum documento. A sua identidade não quer dizer corpo, alma e espírito. E também, se você é filho, é porque você nasceu de mulher. Então você tem pai. E se você é pai, você tem filho. E você tem espírito. Então você é filho, pai e espírito. Mas você tem um nome. Você é trino e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas você não são três pessoas. Se alguém disser que você é pelo menos duas pessoas, você fica ferido. Você quer dizer que eu tenho dupla personalidade? Se você disser que uma mulher, um homem tem dupla personalidade, é perigoso até você ser processado. Agora, eles dizem que Deus tem tripla personalidade. Isso é uma blasfêmia terrível. Agora, isto é com eles, não é? Muito bem, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo é o corpo de Jeová na terra. É o Emanuel, é Deus conosco. É muito simples esse mistério, porém é escondido aos sábios entendidos, revelado aos pequeninos. Mas plenitude, Paulo falou da plenitude na dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude é estado completo de uma coisa, de um ser. Em Efésios capítulo 1, verso 10, você vê que Paulo está dizendo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Todas as coisas chegarão ao estado completo em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, quando os tempos se completarem, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra.
Então, plenitude é enchimento, é um estado completo. A plenitude daquele que tudo enche. Deus enche o tempo com os acontecimentos. Embora os acontecimentos estejam se realizando, até mesmo alguns deles ou muitos deles, através de Satanás, mas é Deus preenchendo o tempo determinado para aquele fim. O tempo de Jó na lepra foi determinado por Deus, foi permitido por Deus, embora tenha sido o diabo o causador da lepra. Na verdade, quem estava enchendo a Maria Madalena durante um tempo era o diabo. Ela chegou à plenitude do tempo. Isto é, ela chegou à plenitude daquele que tudo enche. Enche de demônios, de espíritos maus. Ela era batizada com 7 demônios. E assim também era o gadareno. Mas você vê, eles foram endemoniados, mas eles não eram demônios. Maria Madalena chegou a ser cheia de demônios, o gadareno também, e outras pessoas. E Caifás nunca foi um endemoniado, porque ele era um demônio. Anás nunca foi endemoniado, foi levado a uma reunião de Jesus e foi libertado ali, convulsionou e caiu. Muitas vezes essas pessoas que convulsionam e caem estão em melhor situação do que aquelas que estão mesmo orando por elas. Eles nunca foram endemoniados, porque eles eram demônios, eles eram filhos do diabo, eles eram serpentes. Eles eram sepulcros caiados. Agora, isto é a Bíblia. Se ela choca os sentimentos, os princípios religiosos, a melhor coisa que Deus faz é isto mesmo. É chocar com eles. Agora, ouvintes, vamos pensar aqui numa coisa. Uma casa nunca fica vazia por todo o tempo. Ela pode ficar vazia, limpa e adornada. Mas logo o seu último estado é melhor ou o seu último estado é pior do que o primeiro estado? No caso de Jó, o seu último estado foi melhor. Maria Madalena, o seu último estado foi melhor. Um dia ela foi uma mocinha pura, virgem, santa, na sinagoga. Mas depois ela passou para um estado terrível. O seu último estado foi melhor do que o primeiro. O mesmo acontece com o filho pródigo. O seu primeiro estado era bom, aquele moço dentro de casa. Mas logo a coisa ficou péssima. E por último ele teve um estado melhor do que o primeiro. Muito melhor. Você então encontra que uma casa nunca fica vazia por todo o tempo. Ela fica vazia, limpa e adornada. Mas por último, seu estado é pior ou seu estado é melhor? O último estado da igreja é pior. Isso está se cumprindo. Ela esteve limpa e adornada, mas se encheu de credos e dogmas. Se encheu de tudo quanto é coito, de demônio e coisas assim, e do cálice da fornicação. E seu último estado é pior. Mas o último estado da igreja noiva, da noiva de Cristo, este é melhor do que o primeiro. Você está acompanhando como se acompanha a palavra de Deus, os passos de Jesus. Como se enche uma vasilha? É outro item. É uma pergunta. É assim como se aproxima. Nós estamos falando de enchimento.
Estamos falando de plenitude. Estamos falando de medida que se enche, casa que se enche, que se esvazia, que se torna a encher. Agora, como se enche uma vasilha? Você pega um copo e põe aí agora na torneira, abre a torneira devagarzinho e veja como isto vai subindo e vai se enchendo até transbordar, até chegar um estado completo, a plenitude. Na verdade, a plenitude não quer dizer um derramamento, um desperdício, uma coisa. Quer dizer um estado completo. Então você vê, é assim como se aproxima que enche uma vasilha. Aproximação de dois seres, por exemplo, um casal. Hoje, 30 minutos. Amanhã, 1 hora. Depois, 2 horas. Depois 3 horas, depois 1 dia, depois 3 dias, depois 1 semana, depois 1 mês, depois 1 ano, depois toda a vida. Chega a um estado completo de união. Mas também é do mesmo jeito que se afasta. Isso é como um corte de energia. Para tudo, por meia hora, por 30 minutos, por 15 minutos. Hoje, interrompe aquela comunhão 15 minutos. Ele fica separado dela por 15 minutos. Ela fica separada dele por 10 minutos. Escurece tudo. Houve um corte daquela energia, do amor, da comunhão. Amanhã, outro atrito separa por 1 hora. Depois da manhã, separa por 2 horas. E vai sim, durante o tempo. Vai indo, vai progredindo, e na medida que você vai revoltando um ou outro e entrando em atrito, e assim por diante, vai aumentando o tempo de separação, o tempo do corte de energia. Existe esse tempo de corte de energia para tudo, como existe o de aproximação. Em ordem progressiva, existe o de separação também em ordem progressiva. Ninguém começa a beber uma garrafa de cachaça de uma vez. Começa de um gole. Ninguém fuma 2 carteiras de cigarro no primeiro dia que começa a fumar. E assim por diante. Agora, veja como chega ao estado completo, tanto uma coisa como a outra. Chega a ser o estado completo de união, de unidade. E chega-se ao estado completo de separação, de afastamento total, de afastamento completo. É assim com Deus, entre o homem e Deus. É assim que aconteceu com as eras da igreja. Foi havendo um corte de luz, um corte de energia, e ela foi se escurecendo. Logo veio se aproximando luz, justificação pela fé, santificação. Mas isso não veio trazendo tudo. Não era plenitude ainda. Lutero não trouxe a plenitude porque ele não veio na dispensação da plenitude dos tempos dos gentios. Nem tampouco Wesley. Mas William Branham, Elias para esta era, veio na dispensação do tempo da plenitude dos gentios. Os gentios estão na plenitude de toda imoralidade, de toda perversão religiosa, de toda perversão política, de toda perversão da natureza, de toda perversão do alimento, do remédio, de todos os meios que Deus deu. Tudo está pervertido. Nós estamos vivendo na dispensação do tempo da plenitude dos gentios. Tem chegado ao estado completo, a mulher tem chegado ao estado completo da degradação. O homem, por sua vez, em primeiro lugar, porque se ele não fosse, ela não iria. Mas, por outro lado, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo também vem crescendo,
vem progredindo de glória em glória, de fé em fé, e vem aumentando o tempo. Vem se aproximando um estado completo, uma plenitude. O que viria a ser de fato o real e verdadeiro batismo, completando assim o que foi um dia um penhor apenas. Será completado o preço, virá a plenitude do preço. Então ele tomará total e absoluto controle dela. Isso acontece no casamento. É por isso que nós devemos ter gratidão pelas bênçãos sem medida, pela plena bênção do Espírito Santo, da mensagem que Ele tem nos dado, que é o de reaproximação, para chegarmos a um estado completo e não de separação de Deus. Porque morte quer dizer justamente separação. Separação do homem com Deus. Mas para que ser cheio? Para que ser pleno? Para que essa plenitude? Para dar toda a glória a Deus. Ora, se Deus é quem nos dá a glória, como podemos dar a Ele toda a glória? Há uma diferença. Uma glória que é um estado de glória, honra, poder. Esse é Deus. Mas nós damos a glória a Ele, louvor e honra. Ele próprio nos honra e nós dedicamos esta honra a Ele. Ele nos dá a fé e nós dedicamos esta fé a Ele. Isto é glória. Aí é quando você está dando glória para Ele. Mas esta glória vem dele. A fé que Abraão tinha não era de Abraão, era do próprio Deus. Por isso Abraão nunca pôde se gloriar. O Abraão mesmo era outra coisa. Você mesmo é outra coisa. Mas se a sua vida glorifica a Deus, tudo o que você tem é dele. Para que ninguém se glorie. Então você entra também num estado completo de glória. A igreja entrará dentro em breve em estado completo de glória, dando a Ele toda a glória. A Deus seja toda a glória. Como agradecer a meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me. E este é seu estado agora, salvo pelo sangue, completo em Cristo, conforme o tempo que você está vivendo. Que Deus te abençoe com esta palavra, te dê saúde, te cure e ajude a você chegar no estado completo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O Rei há de voltar. Jesus, o Rei glorioso, deixou seu trono ali, desceu a este mundo para morrer por nós aqui. Depois voltou de novo para a glória, para Deus, deixou sua promessa que virá buscar os seus. Em breve o Rei há de voltar. Em breve o Rei há de voltar. Ao toque da trombeta iremos contemplar o Rei que prometeu aqui voltar. Jesus, o Rei bendito, brevemente voltará. Deixou suas promessas, jamais ele falhará. Muito breve lá nas nuvens ele aparecerá, e ao reino de sua glória seu povo levará.
Em breve o rei há de voltar. Em breve o rei há de voltar. Ao toque da trombeta iremos contemplar o rei que prometeu aqui voltar. Em breve o rei há de voltar. Em breve o rei há de voltar. Ao toque da trombeta iremos contemplar o rei que prometeu aqui voltar. E é assim que você é um cristão, quando você é nascido do Espírito de Deus. Ouvintes, a vinda do Senhor é composta de 3 coisas especiais: da parte de Deus, vem o alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Da parte do mundo, nós temos os sinais, os acontecimentos, a multiplicação da ciência, o estado moral, espiritual e mesmo físico da humanidade. A perversão de toda a verdade. As trevas tomando conta e o amor de muitos se esfriando. Da parte do homem é dado um sinal, como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. E ainda da parte do homem é dado outro sinal, como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra. Assim também seria na vinda do Senhor. Em Sodoma, o amor havia se esfriado. Tudo havia se corrompido, a ponto de Ló oferecer 2 filhas virgens para os homens e eles preferirem os homens que estavam em sua casa, porque ele estava sendo visitado por 2 anjos, e esses anjos estavam numa teofania, numa manifestação real, visível de homens. E os homens haviam mudado o costume, segundo a natureza, porquanto a mulher se tornara tão barata que eles não a tinham mais como novidade, queriam conhecer homens, inflamando-se homens com homens. É um sinal também da vinda do Senhor. Eu estou falando do que está escrito, profetizado. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1. A mulher mudando o uso contrário à natureza e o homem se inflamando com o homem, cometendo torpeza entre si. E tudo isto é sinal da parte humana, da parte do homem, que Cristo está vindo. A natureza geme por estar sendo devastada, queimada, destruída de uma maneira criminosa, antipatriota.
e assim por diante. Mas pensemos um pouquinho no sinal da parte de Deus. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Indiscutivelmente, o alarido é uma mensagem que ecoaria nos dias da vinda do Senhor. Então nós estamos na vinda do Senhor. Mediante os acontecimentos nacionais e internacionais, nós comprovamos que estamos na vinda do Senhor. E paralelamente com isto temos o alarido, que é a mensagem de um profeta. Isto é Bíblia. Isto é uma verdade provada por outra verdade. É uma verdade provando a outra. É verdade ou não é verdade que estamos vivendo num mundo sodomita? É verdade ou não é verdade que estamos vivendo num mundo como nos dias de Noé? É verdade? E nos dias de Noé havia um profeta na terra, era Noé. Nos dias de Ló, nos dias de Sodoma e de Gomorra, havia um profeta na terra, era Abraão. Veja como uma coisa combina com a outra, testifica da outra. Então não há por que interrogar. Isso não é para ser estudado. Isso é para ser acontecido. Ninguém teve que programar o estado moral, o estado espiritual, o estado físico e material do mundo que estamos vivendo. Isto é um acontecimento. O mesmo também é o estado espiritual. Isto não é programado. Isto não é estudado. Isto acontece simultaneamente. Queira o homem ou não, isto acontece. Se o homem crê, isto acontece. Se o homem não crê, isto está acontecendo da mesma maneira. Deus tem enviado um alarido. A mensagem de William Marion Branham é a mensagem de Elias, é este alarido. Nós temos 2 anjos enviados aos sodomitas, que é Billy Graham e Oral Roberts. Eles foram enviados aos sodomitas, mas a mensagem deles esvazia apenas, não preenche. Billy Graham disse: eu ganho 30.000 almas quando venho aqui. Quando volto no outro ano não existem nem 3. Ele próprio disse que é muito diferente de Paulo, que Paulo ia ali e ganhava 1 alma, quando ele voltava tinha 30, tinha muito mais. O próprio Billy Graham fez esta declaração. Agora ele é um anjo de Deus, como Oral Roberts, e todos eles são imitados, todos eles são seguidos por outros, mas eles são os 2 anjos. Como William Branham é o profeta de Deus para a noiva que está separada de todo esse movimento denominacional, pentecostal, esse barulho todo, e esse comércio da cura divina, esse compra e vende, e essa coisa toda das coisas de Deus. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam e vendiam. As coisas de Deus estão desta forma. Então eles são anjos de Deus, mas eles não salvam Sodoma. Eles podem salvar um justo que está ali, mas que não é propriamente um tipo da noiva, é do salvo comum. Ló era justo, mas estava metido na política, julgando na porta da cidade, e não pôde fazer nada por Sodoma e por Gomorra. Ainda que desse sua vida, ele tinha que sair daquele sistema, se quisesse salvar. O que não aconteceu com Abraão? Abraão estava na vinda do Senhor, completamente separado. Eloí estava com ele ali à parte. Ele não tinha que estar gemendo por causa
dos pecados de Sodoma e de Gomorra. Ele não estava com um programa filantrópico, social, como a filha de Herodias agradando a Herodes. Não, isso não é para a igreja noiva. Mas o que nos mostra isso? É este alarido. A mensagem do profeta desta era que nos mostra isso. Agora, quem faz tudo isto? O alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Tudo é Cristo. É Cristo no homem, é Cristo no corpo e é Cristo no corpo dele próprio e da igreja. Alarido é Cristo no homem, manifestando o ministério do Filho do Homem. Por isso o profeta não é o Filho do Homem, é um Filho do Homem. A igreja, sendo o corpo de Cristo, logicamente ela será a voz do arcanjo, porque é a mesma voz que ressuscitou a Lázaro, que trará a voz da ressurreição. Elias trouxe a voz da ressurreição. Na mensagem ao nascer do sol, ele afirma isto, ressuscitando os mortos denominacionais. Ele trouxe a voz da ressurreição ali. Mas você vê que alarido é Cristo no homem, a voz do arcanjo é Cristo na igreja, e a trombeta de Deus é Cristo e a igreja. É um chamando o outro, é um saindo ao encontro do outro. É um Isaac com Rebeca. Isto é certo, uma trombeta chama para a festa. Mas como chegar lá? Para que conhecer isto? Tudo depende de uma única coisa. Em primeiro lugar, de ser nascido de novo. Você pode entender tudo isso que eu estou falando, e até melhor, e discutir, encontrar outro lado, e essas coisas todas assim. Mas tem uma coisa, se não for nascido de novo, não estará ali. Você nasce nesse corpo, você não entra nele, você não entra na igreja, você não entra para a igreja por um aperto de mãos, você não entra para a igreja se tornando membro, recebendo um cartão de membro, pondo o seu nome no livro do rol de membros. Você entra na igreja do Senhor Jesus Cristo é pelo nascimento. Você não pode entrar numa família a não ser pelo nascimento. Se você pertence à família tal, é porque você nasceu nela. Você pode viver há 50 anos, há 60 anos, há 80 anos. Você nasceu na família tal. Eles nunca tiveram que pedir para você pertencer à família. Você nasceu nela. Você nasceu na família de Deus. Você nasce no corpo de Jesus Cristo. O seu dedo não teve que pedir para entrar no seu corpo. Quando você nasceu, você tinha esse dedo pequeno, minguinho, na sua mão. O seu olho não teve que pedir por um aperto de mão para ingressar nesse corpo. Não, você nasceu nele. Diz o profeta, e é assim que você é um cristão, pelo nascimento, quando você é nascido do Espírito de Deus. Então você persiste, persevera e permanece neste corpo. E você tem fé. Você tem fé naquilo que parece que é impossível para você. Quando Eloi falou que o filho estaria em Sara, ela sorriu. Ela não creu por causa da sua condição própria, individual. Ela não sorriu de Deus, de Eloi. Ela sorriu de si mesma. Ela zombou de si mesma e com isso ela estava dizendo que Deus não estava falando a verdade. Ora, se Deus disse, então aquilo já estava nela. O profeta disse que toda semente estava na terra. Bastava a água cair para então ela brotar. Isso estava nela, pela palavra de Deus,
Você já estava em Cristo desde antes da fundação do mundo. Isto é uma verdade incontestável. Se você nasceu no corpo de Jesus Cristo, você está nele desde antes da fundação do mundo. E você sabe que o corpo tem uma verdadeira unidade de membros, de órgãos. Ele é irrigado pelo mesmo sangue, dirigido pela mesma mente. Ele tem o lado esquerdo, ele tem o lado direito, mas ele é dirigido pela mesma mente. Ele combina seus movimentos entre si. Ele não tem contenda. A mão esquerda não está em contenda com a mão direita. Uma está defendendo a outra. O olho não está em contenda com os pés. E assim por diante. Cada um está irrigado pelo mesmo sangue. E um vive em função do outro. Você pode viver sem olho. Você pode viver sem mão. Você pode viver sem pé. Mas o certo é que se você tem pés, se você tem mão, se você tem os dois olhos, se você tem os ouvidos, um vive em função do outro. E o corpo de Cristo é perfeito nesse sentido, é que não lhe falta um olho, não lhe falta ouvido, não lhe falta um pé, uma perna. Ele é perfeito, ele é completo. Ora, esta é a unidade que faz esse corpo. E desse corpo, então, vem aquilo que é a voz do arcanjo. Porque isto é Cristo e seu corpo. O alarido é Cristo e o profeta. A voz do arcanjo é Cristo e seu corpo. Porque filho do homem é Deus no profeta. Filho de Deus é Cristo na igreja. E filho de Davi é Jesus lá com os judeus. Você sabe que uma mulher gritava, Jesus, filho de Davi. Jesus não atendia, porque ela era gentílica. Como podemos ter agora um profeta dizendo que é Moisés, Elias, dizendo que é Cristo e atendendo a noiva gentílica? Ele quer ser tudo para os gentios e para os judeus. Isto é um falso. Jesus não atendeu a mulher gentílica enquanto ela clamava Jesus, filho de Davi. No entanto, ele atendeu o cego de Jericó, porque ele era judeu. Quando ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele o atendeu, porque ele era judeu, mas a cirofenícia de nação não era. Ele não podia tratar com ela. E existe um falso no mundo hoje tratando com os dois ao mesmo tempo, com gentios e com judeus. Isto é falso Cristo. Ele é Cristo na verdade, porém falso. Agora vocês entendem o que é o corpo. Vocês entendem o que é o alarido. Vocês entendem o que é a voz do arcanjo. E que um dia este Isaac sairá ao encontro da Rebeca nos ares. Oh, que trombeta de Deus! É certa a vinda do Senhor. E você sabe que Cristo virá. Simplesmente você se estabelece nisto. Eu nasci neste corpo e vivo em função dele. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus. Ele voltará logo, porém nas nuvens. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Você tem um tipo perfeito na Bíblia. Rebeca, depois de composta, de receber tudo do mensageiro,
não titubeou, teve que decidir ir ou ficar. Eliezer não deixou Rebeca e disse: eu vou e volto, cruzarei novamente este caminho, então eu te apresentarei a Isaque. Não, ele nunca disse isto. E o tipo na Bíblia não falha. Eliezer é o tipo de mensageiro que veio preparar a noiva. Ele deu tudo o que uma noiva precisava para se preparar. Ele deu tudo para Rebeca. E ele disse: não me detenhas. Ele não prometeu voltar para depois buscá-la e apresentá-la a Isaque. O que não tem como um tipo verdadeiro na Bíblia, não tenha medo de dizer que é falso. E sendo assim, você tem mais fé na palavra de Deus até para a cura divina. Você tem fé no que você é. Você tem fé no que você está fazendo. Veja na Bíblia se Eliezer prometeu cruzar novamente o caminho. Rebeca teve que decidir ir ou ficar. Ela já tinha recebido tudo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nesta fé. E aí então você crerá no que você é. Quando a igreja souber o que ela é, então virá o rapto. E agora é esta hora. Você é o corpo de Cristo. E do corpo de Cristo é que vem a voz do arcanjo. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. O amanhã de Deus é de alegria sem pesar. Lá não há mais pranto e agonia que hão de vir nos assustar. Que alegria, que ventura, toda nuvem passará e o remido cantará. O amanhã que o transfigura, que alegria, que ventura, pois em breve
nós reveremos os que a morte arrebatou. E a Jesus, o Mestre, abraçaremos, pois que tanto nos amou. Que alegria, que ventura, toda nuvem passará e o remido cantará. O amanhã que o transfigura, que alegria, que ventura, pois em breve tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo